Você quer viver no exterior? 3 pontos básicos para considerar. Esse é o nosso assunto do nosso vídeo de agora. Fica aí. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia e esse aqui é o Vida Europa e hoje nós vamos falar de 3 pontos básicos para considerar para aquelas pessoas que querem viver no exterior. A situação política, a situação econômica no Brasil, muitos querem segurança, né? Infelizmente as questões de segurança no Brasil são muito problemáticas e de repente você vê nas redes sociais aquelas imagens bonitas e depoimentos, né, de brasileiros que vivem especialmente na Europa e nos Estados Unidos, achando, ai, como é tudo lindo, como é tudo maravilhoso, mas nem sempre é assim e precisa-se, sobretudo, de um planejamento para viver no exterior. Sim, planejamento. Claro que a gente também pode dividir em 2 categorias, aquelas pessoas que casam com estrangeiro, como aconteceu comigo, e aqueles que querem vir para buscar uma vida nova no exterior. Mas esse papo de casar com estrangeiro a gente vai falar num próximo vídeo. Mas vamos lá, quais são os 3 pontos básicos que você precisa levar em consideração caso você queira viver no exterior? O primeiro deles é o visto. Sim, você tem que estar em uma situação legal no país aonde você quer viver. O ponto número 2 está relacionado ao salário. Sim, como você vai viver financeiramente nesse país. E o terceiro ponto é o idioma. Sim, você tem que aprender o idioma do país onde você está, para que você, além de ter um trabalho, para você entender como esse país funciona e buscar o seu espaço aí. Então vamos começar com o ponto número 1, que é o visto. Sim, cada país tem as suas exigências de visto. Cabe você ir, no caso, visitar a website da embaixada e depois procurar a página do consulado em questão, no caso do país onde vocês gostariam de morar, e ver quais são as condições de visto, quais são os tipos de visto que tem, quais são os documentos que você precisa. Lembre-se sempre que um visto, ele demora um tempo para ser emitido. Aqui eu vou abrir um espaço relacionado a Portugal, Portugal que flexibilizou especialmente a entrada para brasileiros. Porque o que acontece? Os portugueses, né, como os salários em Portugal são mais baixos comparados, especialmente aqui com a Europa Central, sobem, né? Muitos aproveitam a zona Schengen, né, da livre circulação de cidadãos europeus e acabam muito indo, no caso, há uma imensa comunidade portuguesa na França, tem muitos portugueses na Suíça, embora a Suíça não faça parte da União Europeia, aqui na Áustria também, especialmente no lado oeste, na Alemanha, e esses postos de trabalho ficaram vazios. Então aí veio, vamos dizer, essa flexibilização do que o governo português fez, que é uma boa flexibilização. Mas é aquela história, como a gente já falou do visto, você vai ter que ver quais são as condições. Será que a sua profissão no Brasil, você pode trabalhar com a sua profissão em Portugal, por exemplo? A questão da equivalência do diploma, tudo isso você vai ter que ver antes de viajar para Portugal, e isso vale para todos os países. A Alemanha recentemente também começou um processo de flexibilização, né, para atrair estrangeiros para postos de trabalho. O que eu particularmente acho super interessante, mas ao mesmo tempo a gente sabe, né, vamos dizer assim, está na veia, né, do germanofono, as burocracias, e também existe a questão do idioma, que é praticamente inviável. Isso também se estende aqui para a Áustria, que sem alemão fica muito difícil. Para concluir esse primeiro ponto relacionado ao visto, eu gostaria de compartilhar um pouco da experiência que eu tenho dos 25 anos no total morando fora do Brasil, de muitos brasileiros que às vezes ficam em situação ilegal, o que eu
realmente não recomendo. Eu tive a oportunidade, ao longo desses mais de 20 anos morando aqui em Viena, de ver 2 deportações, e é muito triste. Pela humilhação. Uma, eu me lembro bem que foi em Frankfurt, na Alemanha, um voo Frankfurt-São Paulo, ali no saguão do aeroporto, a pessoa com os policiais armados, ela entra um pouquinho antes do voo decolar. Assim, o estresse psicológico, a humilhação e seguramente o prejuízo econômico, né? Porque aí cada país tem a sua regra, o qual impede de você voltar, ou às vezes até buscar os seus, vamos dizer assim, os seus pertences. Então, é muito importante. Veja a questão do visto, a autorização, ou seja, o que for que o país oferece. Lembre-se também que tudo isso tem que ser visto junto com o consulado do país em que você quer morar, que a autoridade consular vai te dar todas as orientações relacionadas a visto. E, claro, lembre-se que tem um custo e que você pode falar diretamente com a autoridade, não é necessário terceiros aí. Essa luz está piscando toda hora, eu acho que eu vou trocar. Agora que eu resolvi o problema da luz, vamos falar do ponto número 2, que é o salário. E aí vem a pergunta básica: o visto que você tem te permite trabalhar? Isso é muito importante. No caso, a gente volta mais uma vez a Portugal, que deu essa flexibilização, que é muito interessante, de maneiras que facilita, né, no caso para brasileiros, de encontrar um emprego em Portugal. Mas aí vem um ponto que eu acho muito importante. O salário que você vai ter vai te permitir viver nesse país? A gente está passando por uma fase muito ruim aqui na Europa, com uma inflação muito alta, está mais ou menos na casa dos 10%, a média entre os países da União Europeia, o qual Portugal faz parte. E também existe a questão do aluguel, existe a questão do aquecimento, né? Porque vou explicar rapidamente, eu vou colocar no box de descrição desse vídeo a playlist que eu tenho sobre a guerra na Ucrânia, né? Veio a guerra na Ucrânia, tá para completar um ano agora no 24 de fevereiro, e aí com as sanções contra a Rússia para conter o financiamento da guerra, empurrou o preço da energia. Quando a gente fala o preço da energia, significa petróleo, né, no caso a gasolina e o diesel. Aqui na Europa há carros, né, que pode usar diesel. No Brasil o diesel seria só para caminhões, a conta de luz e o aquecimento. Isso empurrou a inflação. Eu tenho mais de 20 anos de Viena. A Áustria é um dos países mais ricos do mundo. Viena é uma cidade riquíssima, e pela primeira vez você escuta as pessoas reclamando que estão com problema de chegar ao fim do mês, problema para pagar o aquecimento. Então esse é um assunto muito complicado. Então, por favor, antes de embarcar, vocês vão ter que realmente fazer uma pesquisa na internet, ver os empregos que tem, pesquisar preço de imóveis. Isso é importantíssimo, preço de imóveis. Veja como é que é, se você tem que pagar o aquecimento embutido com o preço do aluguel ou a conta de luz. Isso é fundamental. E depois dá uma olhada no supermercado, isso também aumentou de preço absurdamente. O trigo, por exemplo, o pão, né? O europeu gosta muito de comer pão, o pãozinho aumentou muito de preço. A manteiga, inclusive essa semana eu li um texto divertido. Eu falo divertido porque na altura dos acontecimentos a gente é tão complicado que a gente tem que acaba até meio que rindo, se é que a gente pode dizer dessa forma. De supermercados aqui na Áustria com o problema das pessoas roubarem a manteiga, porque a manteiga é o que mais aumentou de preço. Então isso é um ponto super importante. Vocês vão ter que realmente botar na ponta do lápis, calcular, para não acontecer. Eu vi recentemente em alguns canais no Brasil, na Bandeirantes, na CNN Brasil, de brasileiros pedindo auxílio para voltar para o Brasil, porque não consegue minimamente pagar o aluguel, não consegue viver, né, a existência. Então, por favor,
Organizem-se, planejem. Vai na página do consulado da Embaixada de Portugal, vê aí as flexibilizações ou autorização de trabalho que seja. Se você já sai com um emprego, já é bem melhor. Agora, se você ainda tem que procurar um emprego, aí você vai ter que se organizar muito bem organizado. Aqui na Áustria, só para a gente acabar com, concluir esse ponto, há uma discussão muito grande da flexibilização de vistos para estrangeiro. A Áustria é um país extremamente burocrático e extremamente conservador. Inclusive, eu moro aqui há 20 anos, e essa questão de estrangeiros, ela sempre é usada pela extrema-direita e também por setores da direita para fazer uma espécie de politicagem. Embora existam áreas que não existem praticamente, ou seja, postos de trabalho, ou empresas que não encontram trabalhadores. Por exemplo, a questão de enfermagem e auxiliares de enfermagem, porque são trabalhos. Agora há um debate muito grande. A cidade de Viena, por exemplo, tem ofertas, né? A pessoa faz a qualificação e ao longo da qualificação ganha um auxílio, uma espécie de salário, e no fim da qualificação ela já sai com o emprego garantido. Isso é uma das coisas que o governo fez, até porque existe toda uma temática, né? A população envelheceu e precisa-se, vamos dizer assim, e ao longo da pandemia se mostrou uma profissão fundamental, porque foram praticamente vamos dizer, o batalhão de frente contra o vírus da Covid-19. E o segundo é o pessoal da hotelaria e da gastronomia, mas esses são empregos que são tradicionalmente mal pagos e empregos que os austríacos não fazem, simplesmente. Então, vamos dizer assim, então aí duas opções, né, especialmente para o pessoal que ou já está aqui, ou aqueles que são estudantes e quer, vamos dizer assim, eu vou trabalhar na gastronomia para melhorar meu alemão, para fazer um pouco de dinheiro, mas, como eu já disse, sempre se planeje, e o ideal é você já sair do país, sair do Brasil com um emprego na mão. E por fim, vamos ao ponto 3, que é o idioma do país onde você escolheu morar. Claro que Portugal, embora o português de Portugal e o português do Brasil sejam diferentes, não há exatamente uma imensa dificuldade. O que vai acontecer é que se você não escutou, eu sou neta de portugueses, então eu escutei português de Portugal em casa. Mas aqueles que não escutaram, por aí vai ter alguma dificuldade, vamos dizer assim, no começo para entender, mas não é a mesma dificuldade de uma pessoa que venha para a Áustria, que venha para a Alemanha, ou que vá para os Estados Unidos, ou de um idioma que não seja uma língua romana, né? Isso aí inclui também a Espanha, a Itália, o espanhol, o italiano, o francês, que são línguas romanas, é um pouco mais fácil comparado com o alemão. Então aí vai minha dica de ouro. Aprenda o idioma do país onde você está. Vamos imaginar a situação que você é estudante e você conseguiu uma bolsa de estudo na Universidade de Viena, ou outra universidade, ou Universidade Graz, ou Universidade de Salzburg, ou Innsbruck, por exemplo. Faça um curso de alemão no Brasil primeiro. Sim, vai um curso de alemão. Vai te ajudar muito. A minha experiência morando no exterior é a seguinte: você só aprende o idioma morando no país. Mas uma vez que você faz um curso no Brasil, especialmente o alemão, que tem uma gramática muito complicada, isso já vai te facilitar muito a sua vida aqui. Até porque aqui vale tudo que está escrito. E o idioma, ele é um fator de integração à sociedade austríaca, e isso se estende à Alemanha. É um fator de integração à sociedade alemã. Então, aprendam, para que vocês encontrem um trabalho, para que vocês entendam como esse país funcione, até para que você não fique somente dependendo do marido, da esposa, do namorado, do companheiro, do que seja, para que você encontre o seu caminho. Cada um tem o seu. Não existe fórmulas mágicas. Não é fácil, eu não vou dizer para vocês, inclusive eu vou deixar também no box de descrição desse vídeo a playlist Áustria Manual de Uso, onde eu conto todas as minhas aventuras e desventuras por aqui, mas é fundamental. Se dê tempo.
se dê tempo, porque além do idioma tem os dialetos. Quem mora aqui sabe, até o meu maridão, né, que vem do estado de Vorarlberg, e aí fala-se um dialeto que é bem diferente dos outros dialetos falados na Áustria. Na Alemanha também tem dialetos, na Suíça então um pouquinho mais complicado, porque aí são 4 idiomas, né, que é o alemão suíço, o francês, o romano e o italiano. Mas se dê tempo e faça, porque você só tem benefícios. Benefícios de você fazer a sua vida, de você se sentir bem, de você entender como esse país funciona. Você não vai deixar de ser brasileiro se você aprende o idioma do país que você escolheu viver. Muito pelo contrário. Isso vai te fazer sentir bem. Afinal de contas, a gente está nessa vida para isso, não é mesmo? Bom, esse é o vídeo dos 3 pontos básicos para viver no exterior. Existem outros pontos. Existe a questão, se você tem filho, de escola. Existe a questão, como eu falei, de aluguel, né, contra casa, se você precisa de carro ou não. Existem outros aspectos, né, plano de saúde e por aí vai. Mas esses são os 3 básicos, os 3 principais. Levando em conta que se você domina o idioma do país onde você escolheu morar, você vai ter todas as informações para organizar o resto. Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estamos inaugurando um novo estúdio, uma espécie de estúdio, se eu posso dizer dessa forma, aqui no Vida Europa. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tinha gravado o vídeo da semana passada, mas infelizmente não deu certo, porque ele ficou com um problema na hora da edição, ficou com uma tarja preta e ficou muito feio. Então esse é o que eu estou regravando e aí ficou bem melhor. Eu espero que vocês tenham gostado. Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês. Não deixe de curtir, compartilhar, de se inscrever no canal. Se você tiver canal aqui no YouTube, não deixe de se inscrever também. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada.